Bom, então os componentes construtivos do DNA digital são todos aqueles que compõem a construção de um agente digital. E quando eu falo compõe essa construção de um agente digital, não é simplesmente um em específico, são qualquer tipo de agente digital, tá bom? E entre eles existem a interconexão, os softwares, base de dados, infraestrutura, segurança, frameworks e os dispositivos. Eu quero te explicar cada um para que você entenda de uma maneira muito breve, tá? E você tenha noção do que exatamente estamos falando aqui. A começar pelo primeiro, que é a interconexão. Essa interconexão, ela é uma parte menos visível. Raramente você vai ter noção exatamente de como que ela se comporta, mas os desenvolvedores, eles têm essa noção, eles sabem, e essa interconexão, quando eu falo sobre isso, eu me refiro a um tipo de conexão, um tipo de comunicação entre os sites que eles levam uma linguagem mais padronizada. E eu me refiro a todos aqueles que levam o nome de TCP, DNS, HTTPS, UDP, DHCP. Então, esses termos são os termos da interconexão. O software, ele é responsável pela criação de todos os agentes digitais, desde sistemas operacionais, um exemplo, Linux, Windows, Macintosh, ou se você preferir iOS, e também a linha de programação voltada a sites ou também simplesmente a programas estáticos, que essa linguagem eles possuem cada um com um certo tipo de linguagem de programação. Os voltados a site tem o HTML, o PHP, JavaScript, ASP, Java, CSS, possivelmente deve ter mais que eu não falei aqui, tá? Mas enfim, esses que eu falei são utilizados para construir uma base de dados relacionados a diversos tipos de aplicações, como sites, aplicativos em dispositivos tanto móveis quanto em desktop e etc. O próximo que eu vou falar é a base de dados. Base de dados é o local onde se permite a armazenagem de arquivos como fotos, vídeos, áudios, e nesse tipo de armazenagem ela permite que seja tanto mostrada em um nível de persistência, para que na medida que o usuário ele consiga estar acessando essa informação desse banco de dados, você consegue de alguma maneira, com alguns poucos cliques, já direcionar essa sua pesquisa para você estar indo buscar um certo arquivo que você queira, tanto duplicar ele, ou copiar, tá? Ou simplesmente recortar ele e fazer um gerenciamento. Isso daí vai depender do seu jeito que você queira cuidar disso, tá? Mas o fato é que esse banco de dados ele permite a armazenagem de arquivos durante um bom tempo, tá bom? A infraestrutura, olhando de uma maneira mais ampla e geral, ela é o que dá forma para a internet. Ela envolve os dispositivos, os servidores, mais conhecido como nuvem, tá bom? Já a segurança, mesmo sabendo que a segurança ela sempre existiu, mesmo antes da internet, só que com a vinda da evolução das transações comerciais, que favoreceu a evolução e talvez até a criação de transações comerciais mesmo, de uma maneira online, nisso despertou o interesse de algumas pessoas que têm a sua má intenção de estar acessando a conta de outras pessoas para fazer
uma certa atitude que não condiz muito com o que seria viável fazer. Então, com isso, diante desses tipos de comportamento que algumas pessoas acabam tornando realidade, é necessário que a gente busque um pouquinho mais de segurança, feche um pouquinho mais para que isso nos favoreça, que consigamos fazer certos tipos de transações comerciais sem que haja um certo acesso indevido. Então, esse tipo de segurança que você já deve saber, é muito interessante que você consiga proteger desde uma senha de uma rede social, com uma senha utilizando, a utilização de uma senha forte, desde um sigilo, de uma senha que você não pode falar para todo mundo, e talvez até de outras coisas que dá para ser trabalhadas para que isso seja de alguma maneira mais seguro, para que o seu planejamento de marketing digital esteja com mais segurança, porque na medida que isso caia em mãos erradas, o seu planejamento de marketing digital pode ser que sofra um sério risco de sobrevivência. E na medida que isso possa ocorrer, possivelmente você vai ter que construir tudo de novo. Isso não seria nada legal. Já os frameworks, eu me refiro aos ambientes dos reutilizáveis. Esse tipo de ambiente, ele é mais conhecido como o ambiente dos open sources, dos código aberto. Esse open source ou crowdsourcing, que eu peguei e falei em um vídeo relacionado a ambientes online, se você tiver interesse em ver, tem no canal tanto do YouTube, do Instagram, tá bom? E sinta-se livre para estar pesquisando sobre isso. Esse ambiente dos frameworks, dos reutilizáveis, ele permite que você ganhe bastante tempo no desenvolvimento de algum tipo de aplicação. E na realidade, se você queira, utilizar algum tipo de aplicação, vamos colocar um exemplo, se você desejar adicionar um vídeo que está lá no seu canal do YouTube ou no canal do YouTube de uma outra pessoa, mas está falando de uma simples ideia que seria muito interessante você implementar isso no seu site, isso você consegue fazer através de uma aplicação dos frameworks, e isso daria para fazer com muita facilidade, com poucos cliques, sendo que se você deixar isso, ignorar isso daí, isso vai te custar tanto tempo e dinheiro, para você desenvolver uma parte da sua aplicação somente direcionada para isso. Então isso é muito inteligente se você conseguir introduzir isso daí de alguma maneira no seu planejamento também do seu marketing digital. E por fim, eu quero falar do último componente construtivo, que é os dispositivos. Os dispositivos, eles são uma parte mais visível e ele varia desde dispositivos celulares, o celular mesmo, tá? Físico, que você vai estar utilizando, o smartwatch, que é simplesmente o seu relógio, uma tela de computador, um teclado, tá? Essa é a parte mais visível e isso vai variar. Então, se você precisa de repente fazer, vou pegar um exemplo de um vídeo, se você queira fazer um vídeo com uma qualidade melhor, seria muito interessante se você melhorasse, fizesse uma evolução nesse nível, para que você possa oferecer um pouquinho, mais de qualidade. Então isso também é interessante que você comece a repensar o que será que posso fazer para estar melhorando também o nível de qualidade. Bom, eu acho que trocar o dispositivo também é uma alternativa muito viável.